E aí, pessoal? Vamos lá! Tiro certeiro. Opa, hoje vamos lá, vamos ver uns tiros aí. Não sou o Bolsonaro, mas está liberado aqui os tiros para fazer as respostas. A Camille também está aqui, a Camila de Newark. Ei, Camille, tudo bem? A Vânia, Neuci, Isaura, Neuci. Vamos lá. O Renilton dando boa noite para a Luísa, para a Carla. A Carla está lá embaixo, está assistindo aqui lá no microfone dela. A Marilda já tem uma pergunta aqui, ó. Aqui também, no Instagram também. Então vamos lá. Estamos tentando fazer que está aqui 2 celulares, mais o Facebook, mais uma câmera. Uma hora a gente aprende. Para atingir o maior número de pessoas aí, né, gente? Aqui é a Marilda. Minha sobrinha de 14 anos, bailarina, filha única, pais separados. Isso já é um problema? É muito problema. Há 2 anos foi diagnosticado com anorexia nervosa. Como ajudá-la? Bom, como ajudar qualquer pessoa que tem qualquer tipo de problema, não é só anorexia. O que está acontecendo com a anorexia, no caso dela, não dá para saber, assim, só de falar isso aqui não dá para ter muita noção, mas todas as clientes que têm anorexia, ela já está com 14 anos, né? É uma idade que normalmente começa mesmo, né? Com certeza. Então, a Luísa trabalha muito com isso aqui, essa faixa começa. Ela vai ter problema de se tornar uma mulher. O modelo do feminino dela não está bom. Alimentação tem a ver com trazer a mãe, trazer o feminino para dentro dessa filha. Então, a relação com ela não está muito boa. Outra coisa, os pais separados, não sei onde ela está morando e não sei também como é que está a sexualidade dela, porque frequentemente, com 14 anos, adolescente, a sexualidade está vindo. E os indivíduos com anorexia, geralmente, eles bloqueiam o desenvolvimento da mulher. Se fosse homem, é do homem, mas no caso aqui, da mulher. Aliás, a anorexia é muito maior em casos de mulher. Né? Muito maior. Hoje em dia está crescendo bastante em relação aos homens, principalmente homossexuais. Exatamente. E o que está acontecendo, frequentemente, é o quê? Excesso de feminino e um feminino tóxico e falta de um masculino. Isso aqui, basicamente, em todos os casos, a gente pode encontrar esse tipo de situação. Você quer colocar mais alguma coisa aqui, Luísa? Não sei se tem outra pergunta lá também. Tem várias. Mas vamos lá. Mas deu para entender? Pelo caso, eu estou falando de anorexia em geral, mas com certeza que tem problemas sérios. Eu, por exemplo, aqui pesquisaria para que esse casal casou, para que eles tiveram filhos e qual foi o grande motivo da separação. Porque quem está pagando o preço dessa história toda, adivinha quem é? Quem paga o preço, Luísa? A geração mais atual, né? A geração mais nova sempre paga o preço das bobagens da geração mais antiga. Vale saber também se tem irmãos, né? Também tem outra, né? Tem mais irmãos? Não tem. Quando ela nasceu, que situação estava esse casamento? Ela existiu para quê? Para segurar o casamento, para não segurar, para preencher vazio da mãe, do pai. Oh, mas isso aí são dados enormes. Ela alimenta a alma dela ou alimenta o vazio dos pais? Exato. Ela é o alimento da alma dos pais ou só da mãe. Tudo isso tem que ser pesquisado. Entendeu, Marilda? Olha lá, o que tem aí no Instagram? Vamos aqui. Marielle. Doutor Fernando, qual a dinâmica que está por trás quando uma criança de 4 anos rejeita a maioria dos alimentos? Ixi, 4 anos está na fase genital, mas provavelmente já começou a rejeitar os alimentos lá na fase anterior. É a fase que a Babi está agora, né? Exatamente. Então, assim, a relação com o alimento fala muito da relação com a mãe. E aí, eu tenho minha netinha, que é a filha da Luísa, que está passando exatamente por essa fase. A criança, ela precisa expressar o desejo de comer e de não comer. Ela fala sim e fala não. É claro que eu não estou falando aqui, mas ela rejeita ou ela pega. E se a dinâmica com a alimentação for muito forte em relação à a mãe se sacrificar ou fazer um drama por causa da comida, aí piorou tudo. Porque a criança, de repente, começa a ver que ela pode manipular a mãe através da comida. E a criança tem que comer o quê? O que a mãe quer ou o que ela precisa? O que você acha, Luísa? Famoso o suficiente, exato. Exato. Por trás de todos os distúrbios alimentares tem o quê? Uma palavrinha mágica. Suficiente. O que é o suficiente? Mais que o suficiente, menos que o suficiente. E a outra coisa, suficiente para quem? Quem que definiu o que é o suficiente? A mãe, o filho tem que comer o suficiente que a mãe inventou?
Qual o tamanho que cabe no estômago de um bebê? E aí é interessante que, como médico, geralmente o pessoal vem, pergunta para o pediatra, chega lá e fala, minha filha não come, meu filho não come. Pega um bebezinho, não come. Começa lá, né? Aí fica assim, quanto cabe no estômago de um bebê? Mão fechada dele. A mão fechada dele, do bebê. E o pior é que a mãe quer enfiar a comida no tamanho da mão fechada dela e às vezes até duas mãos fechadas. E aí não consegue colocar esse alimento. Aí fica assim, o que realmente o bebê precisa, o que a mãe quer que ele coma, são duas coisas bem diferentes. E aí fica, a mãe está vendo a necessidade da criança, e quando a criança percebe que ela consegue manipular a mãe através da comida, nossa senhora, e sabe quando começa isso? Em torno de 1 ano e meio, tá? Aí a criança começa a ver qual é o peso da alimentação em relação à mãe. Se for algo extremamente natural, tá com fome, come. Não tá com fome, não come. A criança não morre de fome. Não é porque você dá comida que ela come se ela tem fome. A criança que está com fome não vai comer? Claro que come. Como qualquer outra pessoa. Exato, Adulto. qualquer pessoa, animal, qualquer coisa. Mas parece que tem algo que fica assim, não comeu tudo que eu quero que ela coma. Como é que pode comer tudo que quer que coma? Exatamente. Ah, meu Deus do céu. Enxergar a necessidade daquele ser humano. Aí vem a origem do não, né? Exato. Fala da origem do não, que eu vou fechar a porta, que eu liguei o ar-condicionado, está começando a esquentar. Fale por que tem um não. Vocês sabem de onde que vem a origem desse gesto aqui, ó? Não, é mundial. Em todo lugar é assim, não. Tá? O que é isso? É o bebê rejeitando o bico do peito da mãe. Não quero. Desvia a boca. O peito vem vindo. Já é o suficiente, ele faz assim, ó. Agora, se a mãe sente isso como uma rejeição do bebê, o bebê tem que mamar o amor, tudo que ela está dando. Gente, a criança falou não, chega. Não, chega, acabou. Qual é o problema? Sem drama. Não tem drama nenhum. O que incomoda, o que atrapalha é o dramalhão que se faz em relação à comida das crianças, né? Pra que tanto drama? E isso começa desde a barriga da mãe, desde o mundo intrauterino. Exato, que aí começa até dentro da gravidez, né? O que vai comer, o que não vai comer, meu Deus do céu. Já começa um padrão alimentar desde lá. Nossa. Então, vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Vamos mais uma do Face. Neuci falando que fez aqui o constelador top. Ei, Neuci, aprendeu muito, hein? Bom, né? Nossa senhora. Eu acabei fazendo muito mais do que estava programado, mas está ótimo, né? Sensacional. Aqui. A mãe da Jace está aqui! Ei, Maria! Como é que tá? Qualquer dia aparecer em Curitiba, hein? Quero ver. Tem uma cozinha bem, viu? Meu Deus do céu. Saudade de você, Maria. A Vânia aqui. Hoje fui a doutora Juliana. Esqueci de contar isso para ela. A Juliana é a psiquiatra que faz aqui, está sempre aqui conosco. Saudade de você, Ju. Faz tempo que eu não te vejo. Pronto, a Joyce está aqui. Tem um texto grande. Vamos ver o que é. Estou ótimo. Ou ótima, né? Sou comedora. Está ótimo. Estou ótimo. Não, está. Está ótimo. Agora entendi. Não é estou, é está. Está ótimo. É que tem um fiozinho aqui bem na minha frente. Deixa eu tirar esse fio aqui, senão eu vou cometer alguns erros aqui. Olha lá. Está ótimo. Sou comedora compulsiva. Comecei a engordar aos 4 anos, a mesma idade que começou lá. Nos últimos 6 anos, consegui emagrecer 30 quilos e permaneço com o mesmo peso. Não é fácil, me sinto como uma dependente química. Mas ela tem toda a razão, né? Exatamente. Porque é uma dependência, Joyce. É uma dependência. Para que ela come? Para preencher algum vazio, algum desvio. Exato. Qualquer tipo de vício, droga, bebida, compra, sexo, é tudo desvio para não ver a verdadeira dor, a verdadeira causa do problema. Lembra? Tudo isso aqui é sintoma. Você tem que ver o real problema, a origem de tudo isso. E aí fica. A comida está vindo para preencher um prazer. Só que o prazer real que ela precisa preencher está em outro lugar. Então, é assim, se eu não consigo ter prazer em várias outras fontes de prazer da vida, eu acabo buscando prazer aonde? Numa que eu tenho controle. Se eu comer ou não comer, eu vou lá. Do mesmo jeito, eu posso ter um vício no cigarro, posso ser uma fumante, um alcoólatra. É a mesma coisa. É aquilo que eu consigo colocar, mas é assim, a sensação que eu tenho controle. Quando eu preciso estar lá. Quando eu preciso estar lá. E a questão é, o que será que você, quando criança, precisou e não estava lá?
Exatamente. E interessante, ela falou que começou a engordar aos 4 anos. Aos 4 anos. De repente também investigar o que desencadeou ela começar a engordar. Porque é interessante que na fase dos 4 anos, quando nós estamos pensando aqui, sempre que eu e a Luísa estamos vendo algum caso, a gente fica assim, começou aos 4, a gente já vai direto, fase genital. Exato. Na fase genital é onde entra a relação da mãe e o pai, o masculino e o feminino. E nessa transição, ou nessa entrada, deve ter tido algum problema por ali. O que será? Que foi falado até numa pergunta anterior da parte da separação. E algo que a gente observa muito em casos de compulsão alimentar, distúrbios alimentares, é um problema sério na relação entre mãe e pai, masculino e feminino. E esse tipo de problema é muito comum. Quando a gente trabalha com distúrbios alimentares, começamos a procurar qual é a relação entre o masculino e feminino, pai e mãe, isso aqui geralmente dá problema. Sabe por quê? Porque, assim, tem mamá e papá. Sabe que a gente vai falar disso aqui agora? Podemos falar? Podemos. O que é mamá? Mamá é mãe. O que é papá? Papá é pai. Mamá tem a ver com alimento que suga da mãe. Papá é o alimento que suga da vida. E é interessante que eu tenho que sair da mãe, alimento da mãe, mamar, para papá. E para papá eu preciso de dentes. Por isso a criança começa a ter dentes para poder mastigar, morder. Porque leite materno, teta da mãe não precisa morder, apesar que tem bebê que morde, né? Porque aquilo vem, já não quer mais saber, ela acaba mordendo, mas aí insiste e põe mais teta, e mais ele morde. Então, papar tem a ver assim, alimento que eu vou buscar na vida. Só que aí a minha mãe não é mais a minha vida. Então, eu posso me alimentar de algo que vem de fora da mãe. Agora, se a mãe está numa relação simbiótica, grudada com o filho, esse alimento do mundo lá fora começa a dar problema. Exatamente. A mãe precisa autorizar a criança a sair dessa simbiose e buscar o diferente, que é o pai. Que é o pai. E isso afeta a comida. Veja como isso também tem a ver com a comida. Porque a mãe precisa autorizar essa criança a se alimentar de algo que não seja ela. Então, ela tem que deixar de ser primordial na vida desse filho, né? Outra fonte de alimento. E não só em relação à comida, em relação ao alimento da alma também, a forma emocional. Porque é a mesma coisa, se a criança ficar presa só se alimentando de alma com a mãe, como é que ela vai para a vida? Exato. E alimento lá fora tem a ver com presença paterna, é a comida diferente da mãe. Então, a criança precisa se alimentar da mãe e do pai, na alma. E isso reflete muito na comida. Olha cada coisa que a gente está investigando aqui, trabalhando, não é, Luísa? O problema não é a comida, gente. Não é a comida. A gente acha que é comida, mas não é. Quando vocês vão ver... Está falando aqui que a dupla tá ótima. Vamos lá, no Instagram. Tem alguma pergunta aí? Tem da Pri Amamoto. Acho que é isso, né? Boa noite. Minha filha tem dificuldade para comer deve ser vários alimentos. Vários alimentos. Gostaria de saber qual a dinâmica. A gente já é a mesma coisa. Falou, né? Quando fala, qual é eu vou fazer uma pergunta para você, Pri. Qual é a sua reação quando a sua filha come e qual é a sua reação quando a filha não come? Vira um drama ou é uma coisa simples e natural? Não quer comer, não come. Quer comer, come. Quando a mãe, principalmente, eu vou falar principalmente que problema de alimentação, geralmente, assim, em caso assim, de 100% tem a ver com mãe, tá? Mas geralmente 100% é com a mãe. Porque fica algo assim, como que essa mãe se sente se a criança come ou não come? E a questão não é a necessidade da criança, é a reação da mãe frente a isso. É natural? Se for natural, é tranquilo. Tem dia que a criança quer comer, tem dia que não quer comer. Às vezes tem dia que a gente quer comer, tem dia que não quer comer. Normal. A criança não tem problema nenhum. Os adultos nesse sentido. Então, de fome, fala assim, criança não é burra, de fome ela não morre. Mas a questão é esse jogo emocional. O que eu já vi de jogo emocional entre mães e filhos, cada joguinho que é impressionante. E sabe o que é pior? Os pais não percebem que estão fazendo isso, principalmente as mães. Não percebem. E exatamente isso, essa dinâmica de conflito na alimentação na infância,
é o que a pessoa vai levar para o resto da vida como um padrão. E os mais, pais né? são responsáveis pela alimentação dos filhos. E tem mais, a gente está falando aqui, mas uma área que a gente está estudando muito é epigenética. Sabe de onde começa a vir padrão alimentar? De onde? Desde a barriga da mãe e, assim, das gerações passadas. De gerações passadas, por incrível que pareça. Vocês sabiam disso? Nós estamos trabalhando muito com a parte epigenética e quando a gente começa a ver distúrbio alimentar, nós vemos padrões alimentares, dinâmicas que vieram do passado. Por exemplo, se você vem numa família que passou muita fome, numa guerra, sabia que isso afeta o padrão de alimentação dos seus descendentes? Exatamente. E sabia que dentro da barriga da mãe, dependendo da alimentação da mãe, no primeiro trimestre, segundo, terceiro trimestre, isso afeta o padrão de comida dessa criança? E conforme a mãe se alimenta, a forma como ela se alimenta, isso pode induzir, desde esse momento, distúrbios alimentares no futuro, e não só nessa geração dos filhos, também na geração dos netos. Exato. Muito louco, né? Quando a gente começa a investigar isso aí, começamos a ver que distúrbio alimentar é muito mais do que a gente imagina. Não é simplesmente eu abrir minha boca e fechar minha boca, né? É verdade. Tem um estudo de mães grávidas que viveram na fome na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial que mostra exatamente isso, porque foi um período muito específico. Então, o estudo foi conseguiu ser bem exato nesse sentido. E viram que os filhos que nasceram das mães que passaram por esse período de fome, que começaram a passar fome no primeiro trimestre da gravidez. Primeiro trimestre da gravidez. A criança nasceu maior do que a média. Sabe por quê? Porque a criança, desde o começo, já veio com a dinâmica de ter que absorver tudo o que a mãe come para não passar fome, para se desenvolver. Então, ela já vem com uma tendência à obesidade. E fizeram pesquisa depois que esses filhos cresceram, 18 anos, e a tendência à obesidade era muito maior. E outras doenças também. Doenças metabólicas, principalmente, e observaram também que os filhos desses filhos também tinham uma tendência maior que a população em geral. Vocês estão vendo quantas coisas que a história de vida, não só de cada um de nós, por exemplo, a história que eu passei na minha vida, de experiências, afetam, por exemplo, a vida dela, sem ela saber, até quando está na barriga da mãe, a história da mãe dela também, a história dos meus pais, dos avós dela, tanto maternos e paternos, também afeta o padrão alimentar. Vocês estão vendo a importância que tem a história de distúrbio alimentar, que não é simplesmente abrir e fechar a boca para comer? E a gente precisa trabalhar em vários níveis para ajudar essas pessoas. Bom, aqui a Vânia. A Vânia colocou um negócio aqui, ó. Ó, aqui no Facebook, você sabe que isso aqui vai rodando, né? E às vezes eu não consigo pegar. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Achei uma pergunta aqui da Vânia. Eu fiz todas as dietas que falavam. Ixi, isso é uma beleza. Da lua, do abacaxi, remédios fortes, médicos, depois veio a bulimia, veio um monte de coisa. Vânia, dá a mão aqui, então. Vamos sair andando. A Luísa conhece bem essa história. Eu também, já fiz de tudo. Ó, eu já passei a minha história de vida, a minha relação com o meu corpo era totalmente doentia. Eu passei da magreza, era magra, e na faculdade me tornei obesa. E acredite se quiser, foi na faculdade de educação física. Vê se tem cabimento isso. Pois é. Para você ter uma noção do que aconteceu. Mas nem eu entendi o que estava acontecendo. Saiu disto aqui para virar uma bolinha assim. Bolinha não, que ela é grandona. Uma bola. E foi assim, de repente. Levei um susto quando eu falei, o que é isso? Exatamente. E aí também veio para mim a bulimia. Bulimia, claro. Geralmente vem acompanhada. Anorexia e bulimia é comum. É muito difícil. E a obesidade também. É muito difícil encontrar alguém com um tipo de distúrbio alimentar. Um vai levando o outro. Da compulsão à bulimia, anorexia. É uma loucura mesmo. Mas... E aí, eu vou fazer uma pergunta. Se tivesse uma dieta que desse certo, você acha que precisava ter dezenas, centenas de dietas? Claro que não. Porque o que emagrece não é dieta. Sinceramente, não é. O que emagrece é a mentalidade da pessoa, é o padrão que ela tem.
e quanto ela para de identificar na comida uma série de elementos que ela precisa resolver na vida. Senão ela joga o problema para a comida, mas o problema, como a Luísa falou, não é a comida. E foi quando eu me toquei disso, que eu comecei a mudar de dentro para fora, porque essas dietas, remédios, treinos exagerados, isso tudo é transformação de fora para dentro. Mas que não é definitivo. Você vai fazer uma dieta? Beleza, você vai emagrecer 10 quilos. Mas, de repente, quando você menos espera, você engordou 20. Efeito ioiô. Então, não adianta. Eu passei muito por isso. Nossa, o que eu emagreci, eu engordava o dobro em um mês. Então, para mim, eu percebi que isso não ia funcionar. E o que funcionou para você, Luísa? Já que está nesse ponto aí, eu sei que daqui a pouco alguém vai perguntar, e a pergunta vai ficar lá, já vou fazer a pergunta para vocês. Qual foi a grande sacada que você percebeu que fez essa mudança? Parar de olhar para isso aqui e olhar para isso aqui. Eu te falo, é fácil olhar para isso aqui? Não é fácil. Não é. Não é fácil. Aqui é a dor maior. Exato. Isso aqui serve para mascarar, para não sofre, ver a dor. Mas aguenta. Aqui é a dor, que se você olhar, você não aguenta. Por isso ela tem que resolver. Exato. E por isso que a maioria das pessoas não querem olhar para isso aqui, porque dói. Mas é exatamente essa dor que causou isso aqui. E se você não mexer na dor, você está trabalhando só com sintomas, mas não mexe na causa. Exatamente. Você vai ficar só trabalhando num sintoma aqui para você lidar melhor com ele. Mas não vai te libertar. Mexer nisso aqui, liberta. Garanto. Vê aí uma questão que eu já vi uma outra aqui que colocou os 4F aqui que eu achei interessante. É a Maria Antônia. Melhorou o som. Doutor Fernando, boa noite. É da Luciana. Doutor Fernando, boa noite. De onde vem a gastrite nervosa? Do mesmo lugar que nós estamos falando aqui. Todo aparelho digestivo tem a ver com o quê? Digestão dos alimentos. A questão é que o aparelho digestivo digere alimento, mas não é só alimento que está lá. Tudo quanto é nervoso, esofagite nervosa, gastrite nervosa, duodenite nervosa, enterite nervosa, colite nervosa, o que tem de coisa nervosa é impressionante. O que é isso? Basicamente, assim, nós temos duas dimensões, vou colocar assim, dentro do sistema nervoso autônomo. Um é o simpático, o outro é o parasimpático. Simpático não quer dizer que a pessoa é simpática, não tem nada a ver. Simpático tem a ver com estresse, reação de luta ou fuga. Então, eu estou estressado, o que acontece? Quando eu estou estressado, jogo um monte de adrenalina, o aparelho digestivo, quando você está estressado, ele começa a ter menos circulação sanguínea. Conclusão, você não consegue fazer digestão adequada, você não consegue proteger, por exemplo, na gastrite, criado um muco para proteger do ácido, porque você vai ter uma quantidade de ácido maior e o muco, que é para proteger, diminui. Então, o equilíbrio do ácido e do muco começa a diminuir. Então, e principalmente quando você tem problemas alimentares, que o alimento, de repente, significa assim, por exemplo, dinâmicas assim, eu estou engolindo uma coisa que eu não devia engolir. Esse negócio me faz mal, mas sou obrigado a engolir e ficar com isso aqui dentro. Tem gente que fica assim, nossa, dá vontade de pôr isso para fora, engraçado. Está falando de comida? Não, está falando da dinâmica, do ambiente quando está se alimentando, do ambiente que vive, do meio ambiente, das coisas que eu engulo e me fazem mal. Todo mundo que tem gastrite nervosa, no fundo, tem uma raiva profunda que ela engole a própria raiva e fica derretendo o estômago lá com tanto ácido. E não consegue falar? Não. Não consegue colocar limite. Não consegue colocar limite, engole a raiva e a raiva vai detonando o aparelho digestivo. É isso que acontece. Tem gastrite nervosa, está na hora de você falar muitos nãos. Não é só para comida, não, hein? Não para si mesmo. É. Continuando desse assunto, tem outra aí, vai lá. Ó, da Yara de Nilvia. Desculpa, eu não consegui ler direito o seu nome. Então vai lá. Quando a criança tem muito refluxo. Isso é outra história. Refluxo é engraçado. Outro dia eu estava falando com uma pediatra que segue muito o trabalho da gente. Ela foi no congresso de pediatria e começou a falar que o tal do monte de refluxo que tem por aí também não é refluxo. É engraçado, né? Sabe uma coisa que geralmente o pessoal confunde com refluxo?
é vazar pelo ladrão. Põe tanta coisa dentro do estômago da criança que é que a criança aguente tudo aquilo. Não cabe. Não Mais do que cabe. suficiente. Exato. Aí fica assim, o que cabe é isso. Aí coloca uma quantidade desse tamanho. Sabe o que é? Começa a sair tudo para fora. E aí o que precisa? Quando tem refluxo, vai falar assim, olha, precisa mamar menos e mais vezes. Mas como mamar menos? A mãe, quando olha, vê mamar só essa coisinha, ela fica desesperada. As mães ficam desesperadas que o bebê está perdendo peso, que não quer mamar. Mas calma, gente, ele vai pegar o ritmo dele. Tem que respeitar o ritmo do bebê. Eu vou responder aqui da Maria Antônia, vai sumir a pergunta dela aqui. Já está sumindo, olha lá. A Maria Antônia, com 15 dias me engasguei com a mamadeira, quase morri, recebi até extrema-unção. Sou o 4F, depois expliquei que é o 4F, que ela sabe que eu falei uma vez aqui. Mais uma coisa eu já notei. Mesmo que eu não esteja com fome, se der a hora de tomar café, almoçar e jantar, eu devo comer. Você acha que tem algo a ver? Bom, primeiro essa história em falar da mamadeira, quem te contou isso aí provavelmente foi sua mãe, sua avó, seja lá quem for, porque não é você que lembra de uma história dessa. Com 15 dias você não lembra. A questão é quem contou e para que contou e por que colocou tanto drama nisso, quase morreu. Nossa, vai dar extrema-unção, engasgou. Oh, meu Deus do céu. Todas essas histórias. Quando que conta essa história? E quando conta, e que drama que é esse? Para que esse dramalhão todo? Eu sempre fico perguntando por que contam umas histórias tão tenebrosas para os filhos, né? Parece que é para fazer o quê, hein? Qual é a importância de se contar uma coisa dessa? A intenção de fazer isso. Né? Ela falou 4F, uma vez eu falei aqui, numa das lives aqui, principalmente algo assim que gastrocirurgião para ter uma sacada e sacar assim, qual é o perfil da pessoa que tem pedra na vesícula, né? Ela tem 4Fs, né? O female, que é mulher, fertile, que tem a ver com 40 anos, fat, que tem uma gordurinha a mais, né? Já está mais cheinha, e fértil, quer dizer que tem vários filhos. Então, uma mulher que está com esses 4Fs, ela é uma candidata a ter distúrbio alimentar, não, cálculos na vesícula. Eu estou falando de distúrbio alimentar, mas é claro que também tem a ver com distúrbio alimentar também, né? Porque senão ela não estaria tão cheinha. E sabe por quê? Porque ela ainda está com corpo de mãe. Corpo de mãe é redondinho. E é interessante quando você trabalha um indivíduo e começa a tirar a função mãe, ela começa a desenvolver o corpo de mulher. Porque antes ela estava com o corpo de mãe, mesmo tendo filho. Engraçado, né? E aí fica, o que essa função mãe está fazendo? E quando você vai ver o equilíbrio, função mãe e função mulher. Do mesmo jeito, filhos que estão mais cheinhos, adivinha? Tiveram que engolir quem? Mãe. Estão engolindo a mãe, estão engolindo mais do que deve, então está segurando a mãe dentro do corpo. Então é como assim, eu estou tendo mais mãe aqui dentro. É engraçado, essa função mãe geralmente está fora de ordem. Funções fora de ordem são problemas. Então, para os filhos e para as pessoas que carregam isso, pode dar uma olhada, você vai ver que tem um desequilíbrio na função mãe e pai. Esse desequilíbrio também atrapalha. Mãe em excesso. Quando eu não quero mãe dentro de mim de jeito nenhum. Põe a mãe para fora. Vomito a minha mãe, não vou engolir. A relação com a comida é muito interessante. A Luísa faz um trabalho de diálogo com a comida. Você quer falar alguma coisa desse tipo aí? Acho que é interessante. Vamos lá, vamos fazer o diálogo. Você vai ser quem? Eu sou a comida ou você é a pessoa que... Você é a comida. Eu sou a comida. Então, o que você quer de mim? Eu estou aqui com você. E você? O que você vai fazer com a minha comida? Eu sou a comida. Eu estou aqui pertinho de você. Eu te amo. Eu não vi você em não você. Vive sem mim. Você é a minha vida. Se eu ficar longe? Fica aqui. Não, mas e se eu ficar longe, se eu for embora? Não vai. Eu morro se você for embora. Essa dinâmica, o que é? Obesidade. E se eu fizer diferente? Eu sou a comida, eu estou aqui. Qual é a reação dela? A reação dela, eu não vivo sem... Olha lá. Credo, aí eu vou chegando perto. Não quero você. Não quero você perto de mim. Tenho nojo. Você não presta. Mas eu estou aqui, eu sou amor, eu sou comida. Eu não quero você dentro de mim, sai. Olha lá. Qual é a reação que tem aqui? Diálogo com a comida. Adivinha aqui o que é? Anorexia. Ou então, de repente, ela até tem que me engolir porque eu forcei. Sabe o que ela faz?
escondida vai lá e vomita tudo. Eu não aguento você dentro de mim. Eu te amo, tá? Eu até te engulo. Eu até te engulo, mas a hora que você não estiver enxergando, eu vou lá e põe tudo para fora. E o que vem associado geralmente com isso aí, né? O que vem junto? É um monte de distúrbios alimentares, doenças juntas, que é ortorexia. Ortorexia tem que comer tudo certinho, eu sei quantas calorias, quanto carboidrato, quanta gordura, quanto sais minerais, quanta proteína que eu vou comer. Vício em dieta. Vício em dieta, sabe? Você pega uma bolachinha cream cracker, ela sabe dizer o que tem ali. Imagina, nem Gente come. do céu. Só come comida saudável. A vida da pessoa ortoréxica é em torno do que comer e do que não comer. E a comida vem de onde? Do que a cabeça diz sim ou não. Não é mais o corpo. Perdeu a sensação de fome, de necessidade. E a outra doença que é comum? Vigorexia. Vício em exercícios físicos. Nossa, faz exercício para quê? Para arrancar tudo que está aqui dentro. Adivinha quem está querendo arrancar? Vocês viram o diálogo aqui? Se vocês entenderem esse diálogo aqui que nós fizemos, vocês vão entender distúrbio alimentar. No fundo, nós estamos falando o quê? Alimento tem a ver com mãe. Tudo aquilo que você sente pela mãe, sente aqui. Não é aqui na cabeça que você imagina. Aparece nesse teatro entre você e alimento. E, de repente, a mãe também, quando vê filho comendo, é um grande teatro. Esse filho, depois, vai ter uma tendência de desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar. Você quer ver se é uma pergunta aí no Instagram? Aqui, a Angel Furlan. Falem do efeito sanfona. Exatamente isso, ó. Mexer nos sintomas. Não serve para nada. Vai lá. Engorda, emagrece. Engorda, emagrece. Engorda, emagrece. Vai e volta, vai e volta. Resolveu o problema? Angel, se você ficar nessa situação, você vai longe. O resto da sua vida, você tem que ver isso aqui, ó. Porque a hora que você mexe no problema, aí você fala assim, agora eu tenho controle sobre a comida. Controle sobre a comida já é distúrbio alimentar. Já começou o distúrbio alimentar. Não, agora eu tenho controle do que eu como e do que eu não como. Isso é distúrbio alimentar. Exato. Sabe assim, essa confusão com o alimento, eu vou controlar. O dia que você come, porque você tem apetite, porque o seu corpo necessita, isso, gente. Acabou, gente. Exato, pelo amor de Deus. Cuidado para não cair no que as outras pessoas falam o que é certo e o que é errado em relação à comida. Tem uns que tem que comer de 3 em 3 horas, não tem que fazer jejum. O certo é. Nossa. O certo é comer isso, o certo é comer aquilo, o certo é comer aquele outro. Gente, a partir de quando que é o certo? Engraçado, né? Aí a gente come pela cabeça, como a mãe também dá comida para a criança, pela cabeça dela. Não pela necessidade da criança. Exato. Aí você já cresce com essa dinâmica, porque assim, comer de 3 em 3 horas, você até confunde a sua fome emocional com a sua fome física, porque não pode sentir fome. Gente, é óbvio que tem que sentir fome, é um sinal natural do seu corpo sentir fome precisando de comida. É natural, não tem drama nenhum. Qual é o drama? Sentir fome, come, não precisa ficar passando fome horas e horas. Você tem fome, tem que sair correndo para comer desesperado. Gente, está parecendo... Sabe o que eu lembrei? Estou fazendo uma associação assim, não, eu estou com vontade de fazer xixi. Meu Deus, tem que sair correndo, é urgência urinária, senão... mas o que é isso? Você não consegue segurar a fome? Uma hora que for comer, daqui a pouco você vai comer. Não, parece que é um desespero. Isso aí lembra o quê? Um bebê que quando passa fome faz o quê? Grita, berra que nem um louco, porque não sabe esperar o momento. Isso é uma dinâmica infantil. Aliás, falando nisso, tem uma pergunta aqui da Nilce, bem interessante, fala assim, a obesidade pode ter uma causa no sistema atual ou sempre vem no problema do sistema de origem? Olha lá. Pode falar, Luiz. A Luiz já está aqui, ó. Então, vamos voltar a falar da epigenética. Vamos falar. Quem que é? A Nilce. Nilce, seguinte, o meio influencia. Meio. Já até fizeram um estudo de gêmeos, né, pai? Gêmeos. Então. Para ver a parte de alimentação. Ih, tem um monte de estudo. Mas gêmeos idênticos que vão que um é adotado numa família de atleta e outro numa família de obeso. Adivinha o que vira? Adivinha. O de obeso fica obeso, o de atleta vira atleta. E aí vem uma coisa interessante, Nilce, que é assim, todo problema, vou puxar um pouco agora para a psicossomática também. Tem o gatilho, que vou colocar assim, aquilo que dispara o problema, mas tem o fator predisponente. Então tem um fator desencadeante, que é o gatilho, e tem um fator predisponente. O fator predisponente é o padrão de funcionamento que você tem.
É aí que está o distúrbio alimentar. O gatilho é uma situação na vida. Por exemplo, a Luísa passou uma situação que foi o gatilho durante a faculdade de Educação Física. Mas foi um gatilho, adivinha? O problema era essa dinâmica que ela carregava desde a infância. Então, quando nós temos um gatilho numa situação de vida, aquilo não é o problema. Aquilo disparou e revelou uma dinâmica que estava oculta, porque ela estava lá. Sabe como a gota d'água que faz a coisa transbordar? É basicamente isso, transbordou. Ah, então foi aquela gota d'água que causou? Não, foi esse copo inteiro que estava cheio. É você não saber lidar com o tipo de situação, porque você não aprendeu lá atrás. E aí, falando de família atual, fica assim, aí de repente, em termos de sistêmica, sabe o que a gente pesquisa? Por exemplo, se é uma mulher, foi buscar o quê no homem? De repente foi buscar no homem o quê? A mãe ideal. E homem não é para ser mãe, né? Em vez de ter um marido, tinha um marido. Não, é um marido. Aí vai buscar no homem, teta, cuidadinho, segurança, afeto, atenção. Gente, isso não é o marido que vai te dar. E aí, quando você vai buscar no marido uma mãe que você não teve, aí de repente fala, é isso aqui que causou esse problema. Não, isso aqui levou você de volta ao problema que você sempre teve. A dor da sua criança. Exatamente, é isso mesmo. Olha lá. Vamos aqui, olha no Instagram, vamos lá. Fernanda Brandão. Sou de Brasília e conheci vocês pela internet. Admirada com como você aborda bem os temas. Fernanda, você então está convidadíssima a participar do workshop de distúrbios alimentares esse final de semana, 27 e 28, em Taguatinga. A Luísa vai estar lá. Ó, se você quiser mais informações e se inscrever, manda um direct aí no Instagram, que eu mando o contato das organizadoras para você se inscrever, tá? Dá tempo ainda, hein? Aproveita. Olha lá. Quem estiver aí na região de Brasília, aproveite. Esse final de semana. Amanhã já estou indo para lá. A Luísa vai fazer um workshop aí falando especificamente dos problemas de distúrbios alimentares. Olha, gente, é um sucesso esse workshop. Os resultados de quem são faz são incríveis. Realmente. Incríveis. Bom, deixa eu ver aqui. Tá vindo um monte de pergunta aqui também. Não sei se eu vou conseguir. Já vou avisando no Facebook. Ele vai subindo aqui no computador e depois não consigo puxar de volta, hein? Tá? Então, vamos lá. Não consigo nem ler o nome direito. É Lu Hart, é o fiozinho aqui. Para conseguir emagrecer... Ai, fugiu a pergunta. Não consigo. Ixi, foi embora. Sem celular, então, não dá. Então, você vai no Renilton. Renilton, eu vou falar rápido. Lu, repete a sua pergunta aí. Vamos ver se dá tempo. No caso de bulimia, a pessoa busca... Fugiu de novo. Não estou conseguindo. Fugiu também o Renilton. Tá vindo muita pergunta, sumiu tudo. Aqui, ó, Karina. O comer sem fome, comer por ansiedade para compensar a tristeza. O que devo fazer? Resolver a tristeza, né? E resolver a ansiedade. Por que você fica triste? O que está acontecendo? É você ir além. Faz perguntas para si mesmo. Eu estou comendo por quê? Porque eu estou sem fome. Desculpa. Porque eu estou triste. Por que eu estou triste? O que aconteceu? Por que eu fico triste por causa disso? Por que eu fico ansiosa por causa disso? Sabe? Vai aprofundando essas perguntas até você chegar aqui, ó. E se você não conseguir sozinha, procura um profissional. Porque quem está de fora, frequentemente consegue ver coisas que você não enxerga. E aí entra uma ferramenta que a gente trabalha, que é a constelação sistêmica. Você vai ver de fora a sua dinâmica familiar, a sua dinâmica sistêmica, o que está acontecendo, o porquê que você tem essa dinâmica de comer sem fome, por ansiedade, por tristeza. Por que você come a partir da sua fome emocional, sua fome da alma, e não da sua fome física. Tem duas coisas, né? A vontade de comer e fome. São duas coisas diferentes. Totalmente. A vontade de comer... tô com vontade de comer, tô com vontade de comer alguma coisa. Adivinha? Preencher um vazio. A questão que raio de vazio é esse? Comida não pode ser antidepressivo, comida não pode ser remédio para aliviar a ansiedade, comida não deve ser nada disso. Mas desde criancinha a gente faz assim, se tiver uma dor, algum problema, já vai passar, vou te dar uma comida. Você tá dodói, eu vou te dar um sorvete. Você vai não sei o que, eu vou te dar um docinho. Gente, a gente treina os filhos. Exato. Se você comer, olha, você passa por algum problema, come que passa, vê se tem cabimento. A gente treina os filhos assim, depois quando eles crescem, não sabe por que a gente come desse jeito.
Qualquer coisinha chora, dá alguma coisa Dá para uma ele coisa comer. para comer, dá uma coisa para comer. Ao invés Ou de ver. então a criança fica chorando, chorando, chorando e ninguém dá nada para ela comer, ela tá com E fome. também, de repente, tá com fome, né? Exato. E aí tá com fome. Porque tem casos, sim, que a mãe não gosta de gente gorda e fala isso pro filho, que assim, se você engordar, eu não vou te amar mais. E é real isso, Isso tá, é gente? assim, ó. Ó, tá sindicatos. E Isso aí é mãe, vem com é um pai. problema que a criança não come. E depois reclama lá na frente o que vira. Então fica assim: se você não tiver esse corpo, eu não te amo. Se você não fizer isso, eu não te amo. Sabe o que é isso? Amor condicional. Exato, gente. É porque assim, tem que tomar cuidado, porque a criança não sabe o que é que você está falando de brincadeira, né? Uma brincadeira tipo, as meio... mães chegam assim, não, mas eu não falei sério, gente. A criança absorve isso. E a criança sem mãe, minha mãe vai deixar de me amar se eu engordar. E aí? Isso aí é a morte. É a morte para a criança. Ela vai fazer de tudo para não engordar. Em outros casos, ela vai fazer de tudo para torturar a mãe, porque percebe que descobre que é um jogo e ela consegue manipular a mãe. E quando a famosa síndrome, né? Aí, quando a comida deixa de ser comida, ela pode virar qualquer outra coisa. Isso é um inferno. Comida devia ser apenas comida, apenas. A gente está falando de comida, mas a gente também pode colocar, por exemplo, tem gente que usa sexualidade como antidepressivo, tem gente que vai comprar roupa também por causa da ansiedade, por causa da depressão. Gente, vai ver qual é a causa da ansiedade e depressão. Se não, eu vou encher com algumas coisas para evitar de olhar para a minha necessidade real. Vamos aproveitar essa pergunta. Tem uma pergunta, cadê? Da Vera. Olha lá. A Vera, fiz bariátrica e engordei 10 quilos. Vera, isso aí é extremamente comum. Por quê? Porque foi uma transformação de fora para dentro. Sabe o que vai acontecer? Hoje em dia, a cirurgia bariátrica, para a medicina, ela é extremamente nova. Então, não se sabe muito bem quais são os resultados a médio e longo prazo. Estamos observando isso. O que está acontecendo é que agora está acontecendo um fenômeno muito interessante, porque assim, a hora que você põe uma barreira interna, tipo, não vai comer porque a cirurgia não deixa, então não deixou, segurou, fez uma cirurgia que não cabe mais nada. A questão é, e o meu desejo de preencher o vazio? Sabe o que vai acontecer? Frequentemente desenvolve alguns mecanismos para preencher esse vazio. Isso pode acontecer, por exemplo, a pessoa começa a beber, começa a entrar em alguns vícios. Sabe um fenômeno interessante que é comum ter depois de cirurgia bariátrica, que é até uma curiosidade, é cleptomania. Quer dizer, eu não posso comer aqui, então eu fico pegando coisas para encher o meu vazio, nem que seja coisinhas pequenininhas. E aí o que está acontecendo, o que se observa muito, as pessoas estão engordando tudo outra vez. E como é que faz para engordar? Que muitas vezes a cirurgia deixa o estômago pequenininho. Tem várias técnicas. Um pequenininho, como se fosse um copinho de café. Não cabe coisa lá dentro. Você vai comer, você passa mal, porque não cabe. Mas aí começa a descobrir que tem 2 truques para fazer isso aqui, que são os mais comuns, que é sorvete e... leite condensado. Leite condensado. Pode procurar, que está lá o tal do sorvete e leite condensado, são mais comuns. Que é líquido, é pouquinho, vai indo e vai constantemente. Aos pouquinhos. E aí fica, se eu perder essa minha proteção, porque esse peso é uma proteção, algo vai ficar à mostra e eu preciso me proteger. O corpo que nós temos não é à toa, sabia? Exato. Muitas vezes esse corpo assim está protegendo um bebezinho lá dentro e esse útero de repente some. Aí essa criancinha fica insegura, com medo, cheia de problemas. Aliás, um outro problema que é comum depois de cirurgia bariátrica é surtos psicóticos, ter um monte de crises nervosas, despersonalização. Que a pessoa não se reconhece mais. Ela olha no espelho e fala, não sou eu. Não sou eu. E o que fazer com tudo isso? E é interessante que tem uma coisa da imagem corporal, né? Acho que até vou colocar isso aqui. Você acredita que o corpo que você vê no espelho é você realmente? Sabia que não? A imagem corporal que você imagina, que você vê no espelho, frequentemente não é a realidade. E agora, hein? E quando eu vejo o meu filho, será que eu estou vendo a realidade ou também estou vendo um filtro maluco que eu pus aqui? Exatamente.
E nós temos uma dificuldade. Isso aí, para ser mais específico, é um centro pequenininho que tem dentro do hipotálamo, que é ali que fica a imagem corporal. E se desde pequenininha você ficou lá, a sua mãe chega e fala, nossa, você é gorda, você é gorda, você é gorda. Eu tive um caso muito interessante, que era uma psicóloga. E aí ela falava assim, nossa, minha mãe me ajudou muito desde a infância, ela me ajudava a não engordar muito, porque eu era uma menina gordinha, uma menina gordinha, uma menina gordinha. Ela não parava de falar esse mantra. E eu comecei a ficar achando aquilo estranho. Aí eu falei para ela assim, você tem fotos? Ela falou, nossa, tem um monte de fotos da minha infância. Então tá bom, então pegue várias fotos, várias idades, e me mostre em que fase você estava gordinha, deixa eu ver. Adivinha? Não achou uma foto gordinha, ela sempre foi magrinha. E ela acreditava piamente que ela era gordinha, e a mãe fazia isso. Por quê? O primeiro espelho que a gente tem, gente. É quem? Os olhos da nossa mãe. Exato. E o que esses olhos falam é o que você enxerga no espelho. Você sabia? Você cresce com essa dinâmica. Isso tudo vai ficando gravado no seu inconsciente. Porque esses olhos vão dizer para você, dar um significado. Você é gorda, você é magra, você é inteligente, você é burra, você é isso, você é aquilo. Não é só isso, hein? Vai começar a ganhar um contorno de quem você é. Adivinha esse primeiro olhar, o que é? É o que vai dizer quem você é. Depois você cresce e fala assim, eu era gorda, porque eu sou burra, porque eu não entendo nada, é porque eu sou inteligente, é porque eu sou muito esperta, é porque... Começa a preencher essa cabeça com esses problemas. Vocês aumentam o volume nos defeitos, nas coisas ruins que os filhos fazem, ou vocês aumentam o volume nas qualidades, nas coisas que eles conseguem, que eles conquistam? E quando tem problema, você diminui, você não enxerga, você aumenta? Qual é a dosagem? O ideal seria salientar cada vez mais as coisas positivas e ver as negativas, mas não colocar peso demais em cima disso. Exato. Tá? A Angel Furlan perguntou outra coisa que interessante. Como descobrir a raiz? Theta Healing ajuda? Tudo ajuda, gente. A questão é o seguinte, o Theta Healing vai ajudar um monte de coisa. Agora, descobrir qual é o verdadeiro problema, pode ser que consiga, não vou dizer que não. Mas o que eu já atendi de gente, já tentou por tudo quanto é lugar, a técnica para mim, que realmente funciona mais, é a abordagem sistêmica, lá da consciência sistêmica, utilizando a ferramenta da constelação. Se você souber ser um bom constelador, com uma boa base, você consegue descobrir os fenômenos que tem lá. É a melhor ferramenta que eu já trabalhei na minha vida. E você já trabalhou com várias, hein, pai? Nossa Senhora! Eu já fiz especialização em muitas abordagens, mas muitas. Da abordagem de psicoterapia corporal foi biossíntese, biodinâmica, bioenergética e muitas outras coisas que eu já fiz por aí, Reich e assim por diante. Mas a melhor ferramenta para descobrir isto aqui, a melhor é a constelação sistêmica. E é porque também o cliente enxerga. Tipo, não é você que está fazendo algo, não, o cliente enxerga. Vê o que está acontecendo. Ele vê e toca muito mais fundo na alma para você se transformar, para você dar um passo de transformação, de você criar consciência e poder mudar o seu destino. Mas sabe que para você fazer isso, muitas vezes, uma coisa que eu falo assim, não acredito no que o cliente fala. Por quê? Porque o cliente enxerga uma coisa, ele enxerga um negócio que impede ele de ver a realidade. Então, um bom constelador, não é fazer constelador, bom constelador, sabe onde procurar além daquilo que o cliente vê. E se você olhar o que o cliente vê, você não enxerga o que ele não vê, né? Isso é básico, né? Sei que estão vindo um monte de perguntas aqui, ó. Olha lá, o Renilton aqui. Achei do Renilton de novo aqui, ó. Primeiro tem a Luiz Isabel perguntando assim, tem relação entre obesidade e sexualidade? Tem, enorme. Eu tinha um professor que falava assim, obesidade é sexualidade acumulada. É dificuldade de colocar para fora. Isso ele falava, era um psiquiatra que trabalhava muito a parte de psicossomática. Então, no fundo, a obesidade é uma energia que está guardada, que deveria ser utilizada. Então, e a sexualidade é uma das descargas que se tem. Então, por exemplo, quando você tem muita carga, que seja obesidade, está faltando você descarregar. A questão que raio de descarga é essa. Então, tem sim. Então, frequentemente, quando tem obesidade, tem pessoas que na obesidade não têm sexualidade nenhuma, mas tem pessoas com
obesidade que tem uma sexualidade exagerada. Sabia disso? Isso aqui é muito comum. Fizeram um estudo nos Estados Unidos com adolescentes que tinham obesidade, estavam com excesso de peso, e para elas serem amadas e desejadas pelos homens, elas entravam numa dinâmica de fazer tudo que os homens queriam para poder compensar o corpo que elas não tinham. E aí serem desejadas. Isso aí é um estudo que fizeram com adolescentes. Então, você vai vendo uma série de dinâmicas. Sempre que tem uma dinâmica, por exemplo, a obesidade. Ih, acabou o Instagram. Acabou o Instagram. Bom, deixa aqui, compartilhar, né? Acabou o Instagram. Vamos pro Face. Dá para ir de novo? Vamos ver. A Luísa vai tentar. Falando aí, eu vou falando aqui. Então, toda vez que tem uma dinâmica de obesidade, estou falando sempre tem uma dinâmica de maternagem em excesso. E maternagem em excesso, toda vez que a gente fala maternagem, tem uma sexualidade diminuída, porque mãe não tem sexo. É engraçado, né? Tem umas coisas muito estranhas, né? Mas isso geralmente acontece. A Luísa vai estar tentando ver se encaixa novamente, se entra outra vez aqui no Instagram, ao vivo, transmitido ao vivo. Vai lá. Só não sei se vai dar para fazer a... Olha lá, o pessoal do Instagram, voltamos aqui. Tem tantas perguntas chegando aqui. Então, olha lá, vamos ver. O Renilton está sumindo. Infelizmente, não conseguimos responder. O Renilton, nem vamos conseguir responder tudo, mas vamos lá, né? Opa, o Renilton está sumindo de novo. Por favor, comente sobre a influência cultural e social no excesso e privação de alimentos. Isso aí de monte, né? Se você pegar a cultura, tem cultura que pode comer isso, não pode comer aquilo, é proibido isso, é proibido aquilo. E adivinha, toda vez que você vai estudar uma cultura, você vai ver quais são as causas de proibição ou não de alguns alimentos. Isso muitas vezes tem dinâmicas lá de trás de alimentos que eram contaminados e causavam um monte de doença, acabaram proibindo e assim por diante. Eu estou vendo aqui o que a Luísa está falando. Então, quando você vai ver sobre cultura, por exemplo, você pega lá o Japão. Tradicionalmente, assim, o pessoal que é japonês lá, que come aquela comida tradicional deles, tinha uma quantidade maior de câncer de estômago. Aí pegava os descendentes japoneses, ou então até japoneses que tinham saído lá do Japão bem novos e estavam nos Estados Unidos, a quantidade de câncer diminuía bastante. E aí começaram a ver que tinha a ver com o padrão alimentar. Agora, lá, por exemplo, se come muita conserva, e esse tipo de conservas que eles têm, atacam o estômago e podem gerar câncer. Então, tudo isso tem a ver, sim. Então, quando se trabalha dentro da área da gastro, muitas vezes se vê dentro da dinâmica cultural algumas alterações, tendências de ter algumas doenças ou outras conforme o padrão alimentar, ok? Então, vamos lá. Tem pergunta aqui que não acaba mais. Eu vou pegar, a Priscila. Sou muito magra, tenho 48 quilos, aos 35 anos. Faltou dizer a altura para saber, né? Não sei. Mas vamos lá. Consegui esse ano sair da casa do meu pai. Nossa, se com 35 você ainda estava na casa do pai? E me surpreendi como ele ficou triste. Pensei que ia ficar feliz, hein? Interessante, né? Interessante. A questão é, você estava na casa dele porque você precisava ou ele precisava? Já deu para ver, né? Se sentiu sozinho. Morava só eu e ele. Me sentia mãe e esposa dele. Nossa Senhora! Funções em desordem. Nossa, também percebi o quanto tem dificuldade em lidar com outras pessoas. Me sinto inferior, não sei conversar, sei lá. Enfim, sempre fui muito magra e doente. Adivinha, faltou mãe. E o pior, foi buscar no pai a mãe que não teve. Nossa, você vai ter uma série de problemas com sexualidade, na busca de homens e assim por diante. E outra, amar um homem vai ser um problema sério para você, porque parece que você vai trair o seu pai. Mas vê como são funções em desordem, não? Totalmente. Olha o que ela colocou aqui. Me sentia mãe e esposa dele. Só que você é do quê? Filha. Só não era filha. E aí, quando você fala que vai embora, ele fica que nem um bebê choramingando que está sozinho. E a culpa que vai dar? Isso é um amor saudável? De jeito nenhum. Gente, alimento de alma. Quando mãe é mãe, filho é filho, pai é pai, marido é marido, esposa é esposa. Tudo em ordem? Tudo em ordem. São as leis da natureza atuando, é só seguir no fluxo.
Quando fica essa confusão de filho é marido, é esposa, é mãe... Nossa, olha, é um caos. É uma prisão, vira um caos mesmo. E o que está acontecendo aí? Cadê a mãe? Porque no seu corpo, se está com essa característica, adivinha, faltou mãe. Faltou mãe. E o pior, estou dando água aqui, por isso que eu também não está bebendo água, que nem não bebe. Tem que forçar aqui para beber água. Tá faltando mãe. E esse pai não é nem pai, é filho. Virou uma confusão. Virou uma confusão. Adivinha quem paga o preço? Ela, né? E quem fez a bagunça? O pai e a mãe. Nossa. Vamos lá, uma pergunta aqui do Instagram. Vamos lá. Dificuldade de engordar. Ficar abaixo do peso pode estar ligado com o quê? Com a falta de mãe. A mesma coisa, falta de mãe. Se você tem falta de mãe, a primeira relação, o primeiro alimento que você tem na sua vida chama mãe. Primeiro alimento, alimento mesmo, porque você está dentro da barriga da mãe e depois alimento é alimentação materna. O que é alimento? Mãe. Só que quando é alimento a mãe é alimento para o corpo e para a alma. O que é alimento para a alma, Luísa? Então vamos lá, desde o momento que sua mãe descobriu que estava grávida, como é que foi? Essa gravidez foi uma gravidez tranquila? Ela tinha planejado, ela estava sossegada em relação a isso? Ou foi um susto, ela não estava esperando, ela já ficou tensa nesse sentido? Tudo isso é o quê? Ou foi num péssimo momento? Foi num péssimo momento? Dela? Como é que estava o casal? Nossa, Deu para entender? Tudo isso é alimento para a alma, porque o bebê ele se desenvolve a partir do mundo emocional da mãe. Então, se a mãe não está bem, esse bebê não vai estar bem. E depois, quando esse bebê nasce, que assim, quando está na barriga da mãe, ele necessita de tudo. A mãe é a única fonte para tudo. De alimento para a alma, alimento para o corpo e para respirar. Alimento para a alma, isso aqui, acolhimento, segurança. Aqui, ó, você existe, eu te vejo, você está aqui. Isso é, você faz parte da minha vida, você tem um lugar, você é amado, você recebe amor, alimento para o coração. Isso aí. E tem alimento para o corpo. Se quebra, a coisa começa a complicar. E muitas vezes tenta compensar na comida o que falta no amor. E aí a coisa fica pior ainda. Exatamente. Tá? E outro problema, aí fica assim, se eu não tenho nutrição lá desde pequenininha, a tendência é o quê? Isso começa dentro do próprio útero. Pá. De repente fica pequenininha, porque não tem nutriente, então cresce pouco. De repente, assim, é melhor eu nem sentir fome, porque não vai ter mesmo. E aí, só que essa fome é fome de alma, fome de amor, aí eu associo isso com comida. Mãe é alimento para o corpo e para a alma. Depois precisa dividir essa história. O alimento vai comer lá fora. E alimento para a alma vem da mãe, do pai, da família e assim por diante. Então, tem várias fontes de amor. E essa mãe precisa permitir que essa criança dê esse passo, que ela saia dessa simbiose. Se alimente de outros, sem ser dela. Exatamente. Então, tudo isso está relacionado. O alimento para o corpo e o alimento para a alma. Precisa investigar como é que foi tudo isso, para você criar essa consciência e poder... Então, no alimento para a alma, essa parte da simbiose, a mãe é tudo para a criança. Só que ela tem que deixar de ser tudo para a criança. E a criança precisa se alimentar de várias outras dinâmicas. Eu imagino que se vocês não são assim, vocês conhecem muita gente que a mãe é uma deusa, a mãe é tudo na vida de vocês. Mãe é tudo. Mãe é tudo. Se vocês desagradam a mãe, parece que é a morte. Então, como é que é essa relação com a mãe? Todos os problemas que vocês têm em relação com a mãe, geralmente aparecem na relação com a comida, tá? E é isso que é importante. Mãe é função, não é o ser humano, é meu pai aqui. Exato, é a função. É função. É a função pai. Mas de vez em quando fui mãe, e não era para ser, e assim vai. Bom, aqui, vamos lá. Aí tá aqui de novo, ó, sexualidade e obesidade se relacionam? Sim, acabamos de falar sobre isso aqui. E falando disso também, ó, se você pegar para assistir aqueles programas de obesos mórbidos, tipo... Nossa Senhora, que nada. Quilos mortais. Quilos mortais. Você vai ver que 90% dos casos... 90 só? Pensei que era 100. Está relacionado a algum tipo de abuso.
Porque é aparece interessante, mais abuso. Então, usa a abuso, gordura para esconder o abuso. o abuso e não esconder o corpo físico, para não despertar desejo. E aí foi legal que você falou isso aí, Luísa. Porque frequentemente, é incrível, que a Luísa já pegou, e eu também, de dinâmicas de abuso por trás de distúrbios alimentares. Abuso. Abuso sexual, abuso físico, abuso. Porque, no fundo, tem gente que com a comida também é um abuso. Ela abusa da comida. Exatamente. Então, ela é uma abusadora. Então, é uma coisa engraçada. Eu mesmo abuso de mim. Eu abuso da comida. O que é abuso? Abuso vem de abuso. Abuso é ir além do uso. Comida é só comida. Quando você vai além, isso é abuso. Tanto abuso de ter como abuso de não ter, da privação ou do excesso. Tudo isso faz sentido. E tem uma dinâmica aqui, quando eu falo assim da sexualidade guardada que está lá, essa sexualidade guardada é interessante. Existem, às vezes, mulheres com sexualidade que passaram por situações de abuso, que elas precisam, entre aspas, se enfeiar para que os homens não olhem para ela com desejo. Então, isso é uma proteção de dinâmicas sexuais. Isso também tem que ver. Por isso que quando a gente fala de distúrbios alimentares, parece que a gente está falando uma coisa só. Não estamos falando uma coisa só, não. Tem muitas outras coisas por trás. E a Luísa está tocando um ponto fundamental, que é a história do abuso. É muito comum você detectar dinâmicas de abuso por trás de distúrbios alimentares. Lembrando que não é só abuso sexual. Tem abuso de vários tipos, tá? A Maria Antônia falando aqui, gente, adorei a Luísa. Linda, Luísa. Ela só ficando assim, olha, o que é isso aqui? A Maristela também. Maristela, um beijo. Essas Marias aí, ó. Sim, não dá. Luísa Bela, Luísa, você está roubando a cena. Não é possível, pô. Pessoal do Instagram, quem ainda não... A gente não pôde responder as questões, porque sumiu, manda de novo. Não tem uma aí, ó? Tem uma aqui. Deixa eu ver aqui. Gabi Queiroz. Avô compulsivo, mãe compulsiva, especialmente por doces. Criança, quase 3 anos, pode se tornar compulsiva por observação ou só tem um gatilho próprio? Nossa Senhora. Mas eu não entendi, a criança já está com compulsão? Olha, se tem pai, tem mãe, o meio é assim. Imagina o que tem nessa casa. Imagina como é que é a geladeira dessa casa. Imagina qual é o dia a dia da comida dessa casa. Os pais são o espelho da criança. Eles vão crescer a partir do como os adultos se comportam, de como os adultos olham para a vida. E que tipo que eles se alimentam? Eles se alimentam, ao invés de ter prazeres na vida, o único prazer é comida, e o tempo todo comendo. Imagina, se o filho está mal, qual é o mecanismo que eu uso? Eu uso o mecanismo de comer para ficar melhor. Então, se eu quero melhor para o meu filho, eu vou fazer o quê? Come para você ficar melhor. E não adianta esconder a comida do filho, comer escondido do filho, não, porque criança sente tudo, viu? Sabe tudo. Sabe tudo. Não, e aí... Você já foi criança, Gabi, você sabe disso. A gente esquece quando a gente vira adulta. Isso tem uma coisa assim, muitas vezes eu dou o pessoal muitas vezes fala, não, mas isso é genético. Sabe assim, eu tô meio gordo porque é genético, você entendeu? Aí a Luísa até comentou da estudo de gêmeos, né? Mas eu falo uma coisa assim, que é genético, né? Então você pega um cachorro, você pega esse cachorro e coloca numa família de obesos. Você pega esse mesmo cachorro e coloca numa família de atletas, que seja. Adivinha o que vai acontecer com esses cachorros lá na frente? Aí me diz assim, é genético? Quer dizer que o gene do cachorro é igual o gene do pessoal? Claro que não, isso é meio. A influência do meio. Qual é o significado que a família dá para a comida, para o doce? Qual é o significado que a comida dá para a atividade física? E assim por diante. Imagina, por exemplo, se você, Luísa, tivesse nascido numa família que tem músicos o tempo todo. Assim que você nasce, o que você vai ver na sua frente? Um monte de instrumentos. Você vai ver instrumentos, você vai ver seu pai, sua mãe tocando. Estou falando isso que eu lembrei de uma família que eu conheci, que era assim, a criança, rapidinho, primeira coisa que ela tinha, já tinha lá instrumento de tudo quanto é tipo na casa. E era um estímulo, o pai e a mãe cantavam, e assim por diante, adivinha. Agora, mesmo que ela tenha, sei lá, dom musical, que tem um ouvido musical, mas se não é treinado, aquilo atrofia.
Não tem Gente, e a estímulo. criança absorve tudo que os pais fazem, que os pais falam. Lembra que eu falei? Ah, não adianta, eu tava brincando, não tava falando sério. A criança não sabe o que é sério, o que é brincadeira. Sério, a criança simplesmente absorve a informação que estão passando. Então não adianta. Ó, peguei uma pergunta aqui da Simone, que ela fala assim, ó, engordei na primeira gravidez e nunca mais consegui voltar. E Simone, sabe o que eu vou dizer para você? Vou fazer a roda das funções, né? É a roda das funções. Eu já estava aqui já. Muito comum. É, extremamente comum. A questão é, quantos por cento da sua vida você é mãe? Quantos por cento você é esposa? Quantos por cento você é filha dos seus pais? Quantos por cento você é profissional? Quantos por cento você é mulher? Você com você mesma. E adivinha, pode ter certeza que você deve ter puxado essa função tudo, a maioria ser mãe. Corpo de mãe é redondo, corpo de mãe é tudo assim, cheinho, redondinho. A questão é, quando é que você vai deixar de ser mãe, hein? Você acha que mãe é uma das funções da mulher. Mãe é uma fase da mulher, mas a mãe não pode ser o principal objetivo da mulher. Se o principal objetivo da mulher é virar mãe, ela mata a mulher que tem dentro dela. Mata. É sério. Tem um monte de problemas. Porque, em primeiro lugar, Simone, você é uma mulher. Exato. Mãe é função temporária. E aí vale saber, né? Quantos anos tem esses filhos? Então, né? Se não conseguiu voltar, é porque você enterrou a mulher por baixo dessa mãe. Tá na hora de parar de ser mãe, hein? E como é que você enxerga a sua mãe? Aí vem. E aí você deu para o seu filho o quê? Aquilo que você queria receber ou aquilo que você recebeu? A sua mãe ainda está sendo sua mãe? Porque, pelo jeito, você não precisa mais de mãe, né? Já engravidou, já tem 2 filhos. Nós estamos vendo a fotinha dela aqui, ó. Tá sobrando mãe dentro de você, hein? Interessante. Como é que é a relação que você tem com a sua mãe? O ser humano que exerceu a função mãe para você é um ser humano comum, que erra, que acerta. Por isso que a gente fala assim, não tem julgamento. A culpa é da mãe. Não tem culpa da mãe. Ela simplesmente aprendeu a ser mãe com a mãe dela. Que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com... Isso aí vai longe. Não tem o que fazer. Você só dá um destino melhor. Você cria consciência e muda esse padrão que está nas suas mãos. Você só tem o poder do presente. Mudar o passado, você não vai mudar. E lá no futuro, para fazer alguma coisa diferente, você só tem o poder no presente para fazer isso. Tem uma pergunta aqui que eu vou colocar, que ela vai sumir, tá? Logo embaixo da Simone aqui, mas é muito interessante. Ela fala assim, ó, fiz nutrição e consegui emagrecer 60 quilos. Mas só quando fiz formação terapêutica que eu vi que era emocional. Falei, exatamente isso, Lu. É o que nós estamos falando aqui. Você pode ter controle sobre a alimentação, mas se você não lidar com a dinâmica emocional, esse controle com a alimentação daqui a pouco quebra. E volta tudo outra vez. Se você ainda precisa daquele corpo, daquela comida para esconder algo, para preencher vazio, se você não resolver o problema emocional, daqui a pouco volta. Sanfona outra vez. Exatamente, Lu. Então, eu indico para você fazer o workshop de distúrbios alimentares, que também é voltado para profissionais da área. Tem bastante nutricionista que faz também. Porque é interessante, o nutricionista é uma profissão maravilhosa, que precisa entender, não só na nutrição do corpo, mas também na nutrição da alma. Se não olhar para esses dois elementos, as duas dimensões, fica preso só na história do corpo. Aí vai acabar gerando ortoréxicos, né? Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Tem alguém aí na... O pessoal falou que está dando eco. A gente está fazendo do mesmo jeito. Está muito eco, gente. Peraí. O que está acontecendo? Peraí. Será que aqui eu não tenho que abaixar aqui? Da outra vez eu abaixei aqui. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver aqui. Angel Furlan de novo. Indiquem um constelador em Campinas. Oh, meu Deus do céu. Isso aí eu vou pedir para vocês. Quem precisar, liga lá no IBRAX 3635-9663. 3635-9663-16. Aí fala lá com a Adriana. Aí podemos tem várias pessoas de formação que fizeram formação conosco que podem estar lá. Agora, Campinas, a Luísa de Cotia. Então, de repente... Não, mas se precisar, eu faço constelação online. Também online? Então hoje em dia tem tanta possibilidade, né? O Joyce falando assim, estou achando excelente. Quando vocês virão para São Carlos? A Luísa foi muito para São Carlos, né, Lu? Mas ela foi quando fez a formação do consciência sistêmica.
ela tem um vínculo legal com São Carlos. Bom, se juntar um grupo interessante que queira saber sobre isso, ó, a Luísa vai. É a área dela. Hoje ela está fazendo esses treinamentos, esses workshops aí por várias cidades do Brasil. Tá em agora, esse final de semana, é Taguatinga. Pessoal, né? De Brasília, estarei em Taguatinga esse final de semana. Tá lá. Então, quem tiver um grupo de pessoas que queira fazer isso, é só entrar em contato com a Luísa. Tá aí o Instagram dela, qual que é mesmo? Luísa Freitas CS. Luísa Freitas CS. Sabe por que CS? É a mesma coisa que Fernando Freitas CS. Consciência Sistêmica, que é a formação dela de consciência sistêmica, é o CS. Tá? A Ana Cláudia Carvalho, que é xará, homônima de outra Ana Cláudia Carvalho. É interessante, eu tenho duas aqui, às vezes as duas entram aqui. Estou trabalhando, mas consegui dar uma passadinha. Maravilha, sucesso, doutor Fernando e Luísa. Beijo, ótimo. Ana, saudade. Olá. Eu fui lá dar workshop com a Ana, dos distúrbios alimentares. Mas é com a outra Ana, né? Não, com essa Ana? Não, é com lá essa aí. Ótimo. Então é essa que é a carinha dela. A Ana é prova. Ela participou. De dois. De dois até, né? Tá. De novo, a mesma pergunta, relação entre obesidade e sexualidade. Nossa, aqui tá... Essa já acho que é uma quarta vez que eu tô vendo essa pergunta aqui. Olha essa pergunta que interessante, Lu. Se você não achou nenhuma aí, ó. A da Kátia, ela fala assim: quando engordamos muito durante a gravidez, pode ser uma negação do feminino? Exato. Porque maternagem não é feminino, sabia? A maternagem é uma função do feminino, mas se ela ficar em excesso, ela mata o feminino desaparece. Tanto é que a sexualidade do feminino vai embora. Corpo de mãe não tem sexo. Perfeito, Kátia. É isso mesmo, hein, pai? O casal faz sexo, pai não faz. Pai e mãe não tem sexo. Homem e mulher tem. Quer ver? Tem uma aqui, então, vai lá. Tem aí no Instagram. Programa Viva Bem com Marli Toledo. Poderia falar sobre o meu filho? Ele tem 11 anos e só se alimenta de sopa batida. Vixe, tá precisando ficar longe da mãe. É interessante essa história. Eu vou contar uma história da minha família. Quando eu era adolescente, eu tinha uns primos, né? E aí eu tinha um primo que era um horror, porque era cheio de problemas. Nossa, não comia nada, tinha dor de cabeça, precisava usar óculos, precisava não sei o quê. Então, e aí aconteceu um fenômeno que é interessante, que é assim, esse meu primo, que hoje é um cara muito legal, mas naquela época de criança, e tinha um problema sério. Quando eu ia comer na casa da minha tia, era um negócio interessante, a mãe dele. Cada um tinha uma comida especial. E aí, esse aqui vai comer isso, esse come aquilo, esse come aquilo. Aí quando vai comer, geralmente esse que eu estou te falando, ficava assim, eu quero batata frita, mas não é de rodela, é de palitinho. Quando era palitinho, ele queria de rodela. Quando era de rodela, ele queria de palitinho. E assim vai. E quando tinha os dois, ele não queria batata frita, ele queria purê de batata. Sabe uma coisa assim? Eu acho que vocês conhecem como é que funciona essa dinâmica, né? E aí, só para exemplificar essa história, uma vez, esses meus tios, eu tinha um apartamento em Peruíbe, eles emprestaram para os meus pais. E meus pais tinham uma Kombi, quando nós fomos para lá, convidaram os meus primos, era férias, para ir junto, né? Aí meus tios podiam ficar sem os filhos lá também. E aí toca colocar na Kombi. Quando eu vi lá, falei, meu Deus do céu, esse moleque vai dar um trabalho, porque era um negócio, não come, não sei o quê, e a comida é terrível. Aí a minha tia chegou para minha mãe e trouxe uma lista, mas uma lista, sério, uma lista, tudo escrito, estava escrito numa página, virava a página, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode, isso aqui dá dor de cabeça, isso aqui faz mal, isso aqui ele vomita, isso aqui não sei o quê. Era um monte de coisa assim, virava a página e tinha mais. E não podia ficar sem óculos, que não podia isso, não podia aquilo. Minha mãe pegou aquela lista toda, tá bom. A hora que a Kombi foi, ela pegou, amassou a lista, jogou fora para ficar com lista. Chegamos lá em Peruíbe de noite lá, aí minha mãe fez uma sopa enorme para todo mundo lá, aí para variar, esse meu primo, eu não tomo sopa. Aí minha mãe falou assim, então vai lá na geladeira e pega, se você quiser comer, come. E ele ficou esperando, tipo assim, mas como? Não vai ter o dramalhão? Porque tem que ter o drama, né? Não, você tem que comer, não vai comer, não vai comer. O que você vai comer, mano?
Abre na geladeira, tem um monte de comida lá, você pega o que você quiser, faz sanduíche, faz não sei o que lá. E aí ele viu que ninguém ligou para ele. E ele ficou lá, mas eu não como sopa, tá bom, ué. Vai lá, abre a geladeira, pega o que você quer e come. E ele ficou olhando, porque tá tudo diferente, né? Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco ele falou, acho que eu vou experimentar a sopa. Ele falou que não gosta de sopa, não come sopa, não gosta de sopa. Comeu 3 pratos, foi o que mais comeu. Acabou com a sopa. Sabe o que aconteceu também? Ele perdeu o óculos. Logo no primeiro dia que chegou, perdeu o óculos. Não podia ficar sem óculos porque dava dor de cabeça. Gente, esse meu primo foi uma delícia ficar com ele. Não teve problema de comida, não teve problema de nada, não teve dor de cabeça, encheção de saco. Eu falei, gente, eu ganhei um primo novo, não sei o que aconteceu. O que aconteceu com esse primo? Saiu daquele ambiente. E aí acabou esse joguinho de comida, de comida. Quem faz o jogo de comida, sinceramente, é mãe, pai, vovó, tia, seja lá quem for. Seja lá quem for. A minha mãe não entrou, meu pai, ninguém entrou naquilo. Ah, quer comer, come, não quer, não come. Gente, ele comia farinha, banana com arroz e feijão. Olha, tudo que a gente comia, ele comia tudo lá, aquilo, coisa que ele nunca comeu na vida. Aí ele voltou. Quando ele voltou, achamos o óculos. Ó, o óculos está aqui, olha, pronto. Quando estava chegando na casa dele, a hora que abriu a porta da Kombi, ele... Ai, tô com dor de cabeça. Ih, fala, voltou o primo. E agora, hein? Qual é o efeito? O efeito meio, que a Luísa falou. O meio faz isso. É só tirar o meio, acabar esse jogo, pronto. Acabou. Exatamente. Então, está precisando ver que meio que está essa criança para estar nessa história. Que é o meio que faz isso, hein? Tá? Vai virar um dramalhão. É o seguinte, eu vou desligar o meu aqui do Instagram. Eu vou deixar só do meu pai, tá? Porque tá dando muito eco, o pessoal não Então, tá conseguindo escutar. Tá. Então, eu vou sair, entrem lá, @Fernando Freitas CS, ok? E mandem as perguntas lá. Não, então sai do meu. Bom, vai, Não, você faz o que você achar melhor. Eu não entendo disso, eu não vou dar palpite. O que eu entendo, eu dou palpite. O que eu não entendo, eu não dou. Pronto. Vê aí se melhorou, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. A Kátia aqui. Quando engordamos muito... Ah, não, isso já foi. Ah, tem uma outra aqui, ó. A Lu Rai estava falando lá em cima. Sinto que quando chega o final de semana, estou com a minha mãe, ainda sinto esse descontrole. Adivinha. Nossa, descontrole. Adivinha. Eu tenho um monte de cliente que quando vai para casa dos pais é impressionante. Eu falei do meu primo, que era lá um pré-adolescente. Mas a Luísa vira e mexe, vem contando os casos dela. Estou falando que ela contou um recentemente aí, dos vários casos, que é sempre a mesma coisa. Vários. Volta para casa da mãe, nossa, exatamente. Começa tudo aquela história outra vez. Porque... Impressionante. E é interessante que assim, eu atendo muito jovens, né? Que ainda estão adultecendo, então voltam com frequência na casa dos pais. Quando estão na casa deles, tranquilos, a coisa flui, que é uma beleza, mas quando vai voltar para casa dos pais e visitar os pais... Nossa, volta Deus. Tudo. E até adulto, o tom de voz. Exatamente. Eu já falei para a Luísa uma vez, eu estava lembrando um caso que eu atendia, era um advogado, o cara é advogado, cara. Aí estava lá, só que estava passando por problema de drogas e não sei o quê, mas estava tentando sair, ver, né? E aí um dia veio a mãe queria vir. E o cara era adulto, advogado. Quando a mãe chega, gente, era inacreditável. O jeito que ele sentava, a vozinha. Eu falei, ué, o que é isso? O que é isso? É impressionante. Aí põe um fator mãe. Quando põe um fator mãe, a coisa começa a complicar. Vocês que acreditem bem nisso aí, se vocês ainda não passaram. E quando tira a mãe também muda, sabia? Falando em mãe, a minha mãe está aqui assistindo. Olha lá! Oi, mãe. Tá aí, beijo. Ó. Mãe, cadê o... Ai, peraí. Tenho comido muitas vezes ao dia. Tenho comido muitas vezes ao dia, como doces e biscoitos para me acalmar. Olha lá, de novo. Não era assim, está prejudicando o meu trabalho. Não é só o seu trabalho, vai prejudicar a sua vida. Sua vida você vai prejudicar, porque não faz sentido isso. Você está criando esse tipo de hábito, você vai passar esse hábito para frente. Vai. E adivinha, se tiver filho, você vai ensinar o quê? E quando você vê o seu filho também nervoso, você ensina o quê? Come. Dá uma bolachinha que passa. Adivinha o que vai acontecer? Passa para frente.
Passa para frente o Não. distúrbio alimentar, né? Isso passa. passa. Vai passar o problema. Vai passar a ansiedade. Não vai passar, não. Aqui, ó. Vamos ver. Ó, diz que ficou melhor aqui no... Aê, pessoal ficou melhor. do Insta. Aqui o pessoal... A gente está testando, gente. Então, dá um desconto aí nesse sentido, que é a primeira vez que a gente tentou esse esquema aí, a gente já viu que não dá muito certo. Não dá muito certo. Melhor só um aqui no Instagram, né? Tá bom. Bom, vamos lá. O que a gente sabe. Isso aqui eu não sei tanto, não. Vamos lá. A Priscila. Aqui é a mesma pergunta que foi aqui. Do pai, de sozinho, tal. De novo. Ela aqui de novo. Tá aqui, ó. Inchaço de corticoide também é proteção? Sim. Só que é o efeito de uma medicação. Aí fica assim, para que está tomando tanto corticoide? Para que você usa o corticoide? Aí você vai ver a causa da dor. Então, daqui assim, sou muito magro e corticoide dependente há anos, mas qual é a causa? Qual é o motivo de precisar tomar corticoide? Esse que é o problema. Não engordo, mas meu rosto está inchado. Sim, a face de lua cheia, que quando toma, o xingoide, tá aqui, exatamente, tá aqui. Isso está me matando. Doença inflamatória não é autoimune, não sei. Doença inflamatória que não é autoimune, não sei não, hein? Sei não, tá precisando pesquisar melhor. Do Priscila, sugiro você fazer uma constelação e ver o que está acontecendo com você, viu, pai? Porque mesmo doença inflamatória, que não é autoimune. Mas qual é que raio de doença é essa? O que está acontecendo? Que doença crônica é essa? Para que você está se punindo tanto, hein? Porque isso aqui tá com a cara que você está carregando uma culpa doentia. Aqui, a Maristela está querendo saber do vício de fumar. É a mesma coisa. Ó, tudo que vem pela boca. Boca, ó. O que é isso aqui, ó? Seu bebê mamando. Então, geralmente, o cigarro é substituto da teta da mãe. Não conseguiu ter teta suficiente, aí fica aqui, ó. Ou aqui, ou então na bebida, é a mesma coisa. O que é isso? Preencher necessidades orais. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, comida tem a ver com necessidade também da fase oral. Então, estão falando da fase oral. Fase oral é beber com mãe. É essa fase. Cigarro é a mesma coisa, tá? E aí fica assim, tá colocando coisas tóxicas dentro de si, não para, né? Interessante, eu não consigo viver sem, né? É o mesmo diálogo lá. O cigarro, não vivo sem você. Exatamente. É a mesma coisa, quando você come alguma coisa que é um doce, alguma coisa que não faz bem para a sua saúde, você sabe que não faz bem para a sua saúde, e mesmo assim você está comendo. O cigarro é a mesma coisa. Olha lá. Ainda moro com meus pais. Ei, acabei de fazer 30 anos, Angel Furlan. Meu pai é obeso e eu tenho efeito sanfona. Mas é claro, né? Quando é que você vai viver por você mesmo? Exatamente. Quando que você vai sair dessa dinâmica de ficar grudada? Já passou da hora, né? Já devia ter nascido e cortado o cordão. Esse efeito sanfona aí, é uma coisa assim. De repente, você está fiel às dinâmicas doentias da sua família. Porque, de repente, quando você emagrece, você sente que está traindo os seus pais. Essa dinâmica que eles te ensinaram. E aí você volta a engordar. Porque, de repente, quando você está com o corpo igual ao deles, você se sente melhor, você se sente menos culpada. E quando você é diferente deles, você se sente culpada. Então, presta atenção nessa dinâmica que chama culpa. Culpa é um horror. Culpa não é amor, tá? E as pessoas fazem uma mistura que amor é culpa. Gente, amor é liberdade. Amor é liberdade. E como é que pode ser culpa? Bom, pessoal, nós estamos chegando, já são 9h28, nós vamos ficar até as 9h30. Então, temos mais uma pergunta aqui para responder. Eu não sei se vai aqui no Instagram. Vamos lá pegar mais uma pergunta. Tiveram perguntas excelentes, maravilhosas. Aqui. Tem uma interessante aqui. Qual que é? Da Vivi Barros. Então vai, você escolhe uma, escolhe outra aqui, vai. A Vivi. Bom. Vivi Barros. Tem duas seguidas, então vamos ver as duas aqui. Vamos lá. Não enxergo direito. O pai eu enxergo. Vai. Eu enxergo melhor que ela. Eu enxergo. O pai do meu filho é obeso e não respeita a dieta do filho que tem alergias. Acha que é frescura. O que fazer? Depois embaixo assim, porque o ser humano fica nessa fase oral, onde precisa destravar. Todo ser humano passa pela fase oral, não é que precisa. A questão é que na fase oral é a fase onde está o bebê com a mãe. Essa fase oral todo mundo passa, não é que
A questão é, se não foi bem, se não passou de uma forma saudável, você fica aprisionado na fase traumática e você revive as histórias dinâmicas traumáticas dessa fase. E uma das formas de viver isso aqui é com distúrbios alimentares. Aliás, alergia também, sabia? Alergia, porque alergia tem algo assim, tem mãe perto demais, viu? Quer arrancar. Sabia? Eu quero arrancar, eu tenho um problema, então tem algo aí. E aí também tem um problema, pelo jeito, aí da relação marido e mulher, que tipo, quem sabe lidar melhor com o filho. E aí começa a história. Deixa eu só ver o jeito que ela escreveu. O pai do meu filho, o pai do meu filho. O pai do meu filho é interessante, né? Vocês são separados? É interessante isso, o pai do meu filho, porque o filho não é dos dois. Isso aqui são dicas, isso que a Luísa pegou, que a gente presta muita atenção. Nos mínimos assim, como assim o pai do seu filho? É do pai do seu filho, não é o pai do nosso filho. E o filho é só seu? Então, mostra que esse filho ainda está preso demais na mãe. Ele deveria ter vindo para o lado do pai. E o que deve estar acontecendo é um belo triângulo dramático, né? Que fica assim, ele faz errado, olha, coitadinho dele, o filho é vítima. Paga o preço? Quem vai pagar o preço é o filho. A alergia já mostra que tem uma dinâmica, está próximo demais, a mãe está próximo demais, está precisando afastar. Aliás, vocês dois estão com problema, só de olhar para isso aí, provavelmente o casal está com conflito. A dinâmica do casal, como é que está o casal em relação aos filhos. E a eles mesmos, né? E a eles mesmos. Como é que está a sexualidade desse casal? Para que tiveram filhos? E agora vai ficar uma dinâmica, quem sabe ser pai ou mãe melhor do filho. Eu digo com certeza que 50% dos problemas é da mãe e 50% do pai. Você 50, exato. Exato. Não tem problemas nos dois. Não tem, a culpa é dele, é ele que... Não, e se o pai é obeso, ele também tem problemas de fase oral. E se o filho é obeso, ele tem problemas de fase oral. Os dois, tanto o pai como o filho, tem problemas de fase oral que é com a mãe. Qual o problema com a mãe é com a mãe. Esse pai entra depois. Aí provavelmente ele está vendo nessa dinâmica mãe e filho, ele deve estar revendo as histórias dele. Exatamente. E, ou seja, as dinâmicas doentias elas vão se repetindo. Se você não cria consciência disso e faz diferente, vai se só vai alimentar o problema. Em vez de alimentar o que é saudável, alimenta o problema. E aí fica quem é o culpado, quem é o certo. Isso a gente está falando, isso aqui é típico de triângulo dramático, a gente fala muito consciência sistêmica, que são 3 funções. A vítima, o salvador e o vou colocar assim, o monstro. Então tem o super-herói e o monstro. Então tem o coitadinho, o super-herói e o monstro. Adivinha como é que isso aqui está montado? Você já viu uma novela, né? E aí, uma pergunta aqui para terminar, que do Nivaldo que eu não entendi, que deve ter uma mulher aqui. Porque Nivaldo é homem, né? Assim, e quando chega a menopausa e a gente começa a engordar e o desânimo toma conta. Olha lá. Deve ser a esposa do Nivaldo. Ou então, não sei. Nivaldo, você está na menopausa? Essa pergunta é interessante, porque fica assim. Quando chega na menopausa, o que está acontecendo? Para a procriação. E, de novo, se a mulher... ele falou no caso das mulheres, no né? No caso das mulheres. Foi engraçado isso aí. Ficou engraçado, né, Nivaldo? Então, fica assim. Quando a mulher entra na menopausa, adivinha, tem um conflito que deixa a função da reprodução, que a função mãe precisa ir embora. Então, não vem mais filhos por aí. E se a mulher não tem uma boa relação com o lado feminino dela... Mulher, feminino. E aí ela tem que aprender a deixar de ser mãe. Ela tem que ser mãe, sabe de quem? Da criança dela. E essas mães são mãe dos filhos, mãe do mundo, mas só não é mãe da própria criança, né? Isso é um problema seríssimo. Aliás, a gente nem falou, né, dessa dinâmica de adulto. Vixe, ai. Nossa, se falar então... Mas já está em cima da hora. Está em cima da hora. Pessoal... a gente vai fazer mais lives, eu vou fazer mais lives sobre esse assunto também. E quem está em Brasília, eu vou reforçar o convite. Taguatinga. Nesse final de semana, 27 e 28... um workshop riquíssimo em vivências, que você vai aqui, ó. Você vai aqui e vai acolher essa criança. Você vai aprender a ser mãe e pai da sua criança e ver a comida de uma maneira totalmente diferente. Você vai aprender a alimentar a criança do jeito que ela realmente precisa. Sabe que criança? A sua. E sabe quem vai ser mãe e pai dessa criança? Você mesmo.
e você vai ver qual é a necessidade dessa criança, para ela não precisar ficar buscando fora algo que ela não conseguiu lá no passado e não consegue dentro. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes que, assim, não tem pessoa melhor no mundo, nem seu pai, nem sua mãe, ninguém que te conheça melhor do que você mesmo. Só você sabe o que você passou na sua infância, dos conflitos que você teve em relação aos seus pais, só você sabe o quanto você sofreu, só você sabe os traumas que você teve, que você não soube lidar em relação a se sentir inseguro, com medo, frustrado, enfim. Então, só você sabe o que é o melhor para você. Então, você vai aprender a ser pai e mãe da sua criança. Vai pegar aqui, ó, na raiz do seu problema e vai lidar com a comida sendo apenas comida. Comida é só comida, gente. Comida não tá nem aí pro que você sente por ela. Tira o drama da comida. Sentiu fome? Come. E vai buscar prazeres mais adequados na sua vida. Porque a vida não é só comer ou não comer. Não é só um corpo perfeito, lindo, maravilhoso. Gente, isso é uma ilusão que... Quando começa a misturar comida e amor, e tem tudo a ver, né? Mas quando faz essas confusões, esses conluios neuróticos... Você fica preso nisso. Aí quando você fica velho e vê que tudo isso é superficial, o que você fez na sua vida? Só ficou preocupado com isso. Então aproveita agora para viver a sua vida plenamente, de um jeito muito mais saudável e prazeroso, porque viver a vida é muito prazeroso. Quer saber mais sobre isso? Quem é aí da região de Brasília, esse final de semana a Luísa vai estar lá. Estou aproveitando para fazer aqui a live com a Luísa, porque ela está aqui em casa hoje, né? Porque nós não moramos juntos, ainda bem, né? Sim. Porque ela tem a vida dela, eu tenho a minha. E mais uma novidade aí. Tá chegando uma novidade, uma surpresa. Vai sair um curso online que passa a essência desse workshop aí. Mas mais para frente. Tá chegando. Tá bom? Já está gravado, está editado, está editando, já está ficando pronto. Quer saber mais sobre os distúrbios alimentares? Então acompanhe a Luísa lá no Instagram, no Face também, não sei. É isso aí. Aonde você está. No Instagram, no Face também, @LuizaFreitasCS. A página se chama Body Mind Trainer. E se você quiser entrar em contato direto comigo, só manda mensagem que vai ser um prazer em te atender. Ok, pessoal, foi uma live riquíssima. Eu adorei, porque eu adoro ficar perto dessa moça linda aqui. Eu também. Essa moça linda que é uma inspiração, um orgulho enorme, e eu estou vendo ela avançar. Eu vi ela passar por um monte de problemas internos, e eu também vi a coragem que ela teve de buscar o verdadeiro problema e resolver. E aí se tornou essa profissional, esse ser humano maravilhoso. E quer ver mais? É só conhecer a filha dela, vocês vão ver que coisa mais graciosa, que por acaso é a minha neta. Mas, independente disso, tirando o babão e o coruja, é só olhar. Problema alimentar não tem, capacidade de contato, tudo que ela fez por ela, a filha e a minha neta estão recebendo isso. Então, façam isso por vocês, sejam mais saudáveis, que vocês podem levar isso mais para frente para as pessoas que você ama. Começa a ficar saudável por você, pelo meio que você está, melhore o seu meio, e você vai melhorar também o futuro dessa família. E esses filhos vão ser motivos de orgulho, de prazer e não de preocupação. Ok? Despertar esse amor próprio, porque ninguém consegue dar o que não tem. Então, se você não tem amor próprio, é muito complicado você passar isso para as futuras gerações. Então, desperte o amor que existe dentro de você. Você vai ver que a vida vai ser muito mais simples e não vai ter drama nenhum em relação à comida, em relação ao filho que não come, o filho que come, o filho que sofre com distúrbio alimentar. Faz o workshop, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, não. Eu também. Pessoal, foi um prazer. Tive um monte de perguntas aqui, muitas perguntas. Nossa, não para de chegar coisa aqui. Mas temos o nosso limite, né? Mas foi um tema muito interessante. E eu prometo, quando ela estiver por aqui de novo, a gente pode fazer esse bate-bola de novo de distúrbios alimentares. E eu tô para fazer, tá nos meus planos fazer lives também. Mas é mais uma. Mas agora ela já desmamou da filha? Exatamente. Né? Já ela tá mais desmamou tranquilo. E a filha já desmamou. Já está começando a ficar mais livre. Aguarde, cara, que essa moça. E eu vou pegar essas questões, eu vou dar uma olhada nas questões que vocês mandaram aí no Facebook. Eu acho que no Instagram não fica. Não sei ainda como é que funciona, tá, gente? Mas eu vou dar uma pesquisada.
Mas no Facebook eu vou ver as perguntas que ficaram pendentes, eu dou um jeito de fazer uns stories no Instagram para responder. Eu aviso vocês, tá bom? Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês. Foi um prazer enorme. Espero que tudo aquilo que a gente tenha falado tenha alimentado a sua sede de saber e feito a diferença na sua vida. Aprenda a se amar e viva cada vez melhor. Você merece, a sua família merece, o mundo merece pessoas mais saudáveis. Ok? Até a próxima, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.